Fala galera aqui do canal Recomendação Notebooks, para você que é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou Thaleson Teixeira do site recomendaçãodenotebooks.com.br. Hoje eu tenho uma análise especial para vocês. Lenovo IdeaPad 330S aqui com AMD Ryzen. Eu vou contar para vocês tudo o que eu achei desse notebook agora nesse vídeo. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. No primeiro ponto da análise, o design e o acabamento desse IdeaPad 330 chamam muito a atenção, principalmente ao design. Quando você tira esse notebook da caixa, enche já seus olhos porque ele é muito bonito. Esse azul aqui é sensacional, a Lenovo acertou em cheio nesse tom de azul, um azul marinho belíssimo. Aqui na parte traseira, o acabamento dele é em metal. Porém, na parte interna aqui, galera, ele é em plástico. Então, a gente tem esse misto aí de um acabamento bem bacana, mas com acabamento normal para a faixa de preço aí do IdeaPad 330S, essa versão com AMD Ryzen 5. Mas, em termos de design, essa é uma máquina realmente muito bonita, galera, e chama muito a atenção por ser diferente. É um tom de azul aí bacana e o acabamento agrada. Não é nada de sensacional. Tem algumas falhas sim, um leve afundamento aí no teclado e um leve afundamento aqui na parte que apoia os punhos, mas nada que comprometa a qualidade da construção dessa máquina da Lenovo. Ele é um notebook muito leve, 1.8 kg, está abaixo aí da média dos modelos de 15 polegadas, além de ser bem mais compacto. Essa máquina é bem menor também do que os concorrentes, se comparado com o IdeaPad 330, que eu também já analisei há um tempo atrás, está o review aqui no nosso canal. Ele é um pouco mais leve, mas bem mais estreito e mais compacto, ou seja, facilitando aí a portabilidade no dia a dia. Analisando as conexões desse notebook, a gente tem um ponto positivo, o Wi-Fi AC. Você consegue se conectar às redes 2.4 e também redes 5.0 GHz, mas também tem pontos negativos. Por exemplo, não tem a RJ45, você não consegue usar a internet aí cabeada aqui nesse notebook. Outro ponto também, apenas duas USBs convencional, padrão 3.0, mas são apenas duas, ou seja, eu uso aqui praticamente a base refrigerada de um lado e o meu controle do outro, então não tem mais vagas para USBs convencionais. Lembrando que ele ainda tem uma USB 3.1, então bem atual, mas também apenas duas convencionais e sem RJ45, ou seja, esqueça a internet cabeada aqui no IdeaPad 330S. E não esquecendo, ele também tem HDMI e leitor de cartões de memória para completar o conjunto de conexões. No quesito bateria, como já esperado, o IdeaPad 330S é uma decepção. Ele ficou apenas pouco mais de 4 horas ligado, rodando o nosso teste, que é muito simples, não exige grande poder de processamento e foi um número muito abaixo do esperado. O Samsung E30 passou de 8 horas ligado, então o dobro desse notebook aqui da Lenovo. Então, se você procura uma máquina aí para ficar muitas horas longe da tomada, se esse é um dos seus pontos principais na escolha do notebook, já descarte essa máquina, porque bateria é um dos pontos negativos. Você vai conseguir 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas na prática, fazendo atividades do dia a dia e, claro, sem exigir muito, porque se você exigir muito dessa máquina, pode ser que ele fique aí pouco mais de 1 hora somente longe da tomada. Bateria é um dos pontos negativos aqui, sem dúvidas. No quesito desempenho, essa máquina vem com o processador AMD Ryzen 5 2500U, que possui 4 núcleos físicos e 8 núcleos virtuais, rodando a um clock máximo de 3.6 GHz. Em um teste rápido que eu fiz para comparar com o i5 8250U, ele perdeu no primeiro teste no W Prime 32 e ganhou no segundo no W Prime 1024. É um processador aí que está equivalente ao da Intel, perde em alguns pontos e ganha em outros aspectos. No dia a dia a performance dele é boa, os 4 GB de memória RAM são suficientes aí para você navegar na internet, editar textos, editar planilha, assistir suas videoaulas, leitor de PDF, entre outras tarefas, ou seja, dá conta do recado, mas está bem no limite, porque se você tentar abrir tudo isso ao mesmo tempo, você vai notar assim, uma queda de desempenho por falta aí de memória RAM disponível. Porém, esses 4 GB se mostrou total desastre quando o assunto são jogos. Então, se você pensa em comprar essa máquina para rodar jogos
então já encomende outro módulo de memória RAM, porque os 4 GB ficaram com desempenho sofrível nos nossos testes. A gente só conseguiu executar bem os jogos quando a gente expandiu a memória RAM. Aí sim eu consegui rodar Fórmula 1 2018 no médio, aí sim eu consegui rodar Dirt Rally também no médio, além de PES 2019 e CSGO. Ou seja, se você procura uma máquina aí com custo acessível, mas capaz de rodar bons jogos, aí sim o Lenovo IdeaPad 330 é a melhor opção do segmento aí no mercado brasileiro. Porém, claro, expandindo a memória RAM para 8 GB. Ainda no quesito desempenho temos algumas ressalvas. De fábrica, o Windows pré-instalado fica muito sobrecarregado, notei lentidão, como aconteceu com o Samsung E30. Então, a recomendação é: faça uma instalação limpa do sistema operacional. É muito simples, é só baixar a ISO no site da Microsoft, gerar um pendrive bootável e instalar. Então você vai ganhar muito desempenho fazendo esse procedimento. Outra recomendação é: instale um SSD M2 NVMe, você vai conseguir muito mais desempenho com essa máquina no dia a dia. Ele tem o slot, é compatível. Então já prepara o kit aí de upgrade que você vai ter uma máquina pronta, perfeita, porque ela, como vem de fábrica com os 4 GB, ela não está pronta, está faltando algo. Então esses upgrades vêm para deixá-la perfeita, essa máquina aqui da Lenovo com a AMD Ryzen 5. E por último, a ressalva em relação ao desempenho gráfico com os 4 GB de memória RAM. É decepcionante, você não vai conseguir rodar jogos pesados. Todos os títulos que eu rodei e mostrei aqui no vídeo, com os 4 GB de RAM não foi possível ter boa jogabilidade, porque a quantidade de memória alocada para a parte gráfica é muito pouco quando você tem 4 GB. Só que quando você expande, aí sim o sistema aloca mais memória e a Vega 8 consegue aproveitar mais a sua performance. Falando da tela, esse notebook aqui conta com um display de 15.6 polegadas, é retroiluminado por LEDs, tem um acabamento aqui antirreflexivo, então você não vai sofrer problemas aí quando você for usar em ambientes muito iluminados, mas a resolução é decepcionante. Ele tem resolução HD de 1366 por 768 pixels. É muito pouco, deixa a densidade de pixels por polegada muito pequena. Isso faz com que os pixels fiquem visíveis em algumas situações, nos ícones, por exemplo. Em alguns textos você vai conseguir ver aquelas letras um pouco serrilhadas, justamente por conta dessa questão. Além disso, a qualidade das cores são baixas e o ângulo de visão é muito ruim porque é um painel TN. Então, decepcionante esse display, juntamente com a bateria, são os principais pontos negativos do IdeaPad 330S. Porém, nessa faixa de preço não tem muito para onde fugir. Geralmente os notebooks contam com essa tela aí de 15.6 polegadas HD e uma qualidade bem decepcionante. Chegou a hora de responder a grande pergunta: vale a pena eu comprar um notebook, o Lenovo IdeaPad 330S com AMD Ryzen 5? A resposta é: depende do seu foco. Se você procura uma máquina aí com boa portabilidade, ele é um notebook de 15.6 polegadas, mas que é mais leve do que os concorrentes, ele é mais compacto e também oferece um belo design, um bom acabamento, além do melhor desempenho gráfico da categoria. Sim, esse notebook oferece um custo-benefício sensacional nesses aspectos. Porém, ele não está pronto de fábrica. Para você aproveitar todo o potencial, tem que instalar outro módulo de memória RAM. O ideal, mais 4 GB, aí você fica com 8 GB e tem um notebook perfeito. O grande ponto negativo dele é: se você procura qualidade de imagem, aqui você não vai encontrar. Ou se você procura um notebook aí para ter maior autonomia de bateria, também nesse ponto aqui ele não vai te atender perfeito. No geral, a gente tem aqui um ótimo notebook, oferece um bom conjunto. Claro, não é perfeito, tem os seus pontos negativos, mas os pontos positivos se sobressaem e vale sim a pena comprar essa máquina. Tem um belo custo-benefício, mas sempre se atente aos pontos de destaque para ver se é o seu foco. Então, se bate de acordo com o que você procura, certamente você está fazendo a melhor compra levando o IdeaPad 330S com a AMD Ryzen 5. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, colabore com o nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esquecendo, acessa lá o recomendaçãodenotebooks.com.br. Grande abraço, tchau, tchau.